Olá, tudo bem? Que tal desvendarmos este mistério juntos a respeito do anticristo? Você topa descobrir a verdadeira identidade do anticristo? Então, venha junto comigo para a leitura do livro de 1 João, no capítulo 2, no versículos 22, para entrarmos no assunto propriamente dito. Onde está escrito: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Repito mais uma vez: o anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Agora veja, para sua surpresa, você é o anticristo descrito nas Escrituras? Isso te escandalizou? Quer que eu prove que é você que tem negado o Pai e o Filho até aqui? É claro que irei provar. Para darmos início a este assunto, nada melhor do que começarmos pela leitura do livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 27, aonde disse Paulo: ora, vós sois o corpo de Cristo. Espera aí. Este é o corpo de Cristo? Mas por acaso este não é o nosso corpo? Não, meu amigo. Este é o corpo de Cristo, assim como é o corpo de Deus, conforme consta no livro de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Acrescentou Paulo: não sabeis vós que sois o templo de Deus, que este é o corpo de Deus, aonde o Espírito de Deus habita? Espera aí. Este é o corpo de Deus e o corpo de Cristo? Bingo, meu querido amigo. Este não é o seu corpo. Este é o corpo do Pai e o corpo do Filho. Você tem reconhecido exatamente este corpo como seu. E é até aqui você tem negado o Pai e o Filho. Você reconhece que este é o seu corpo, não que este é o corpo de Deus ou o corpo do Filho. Por isso você é o anticristo. Você não ficou convencido que este é o corpo de Deus? Veja por você mesmo. O que consta no livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 a 28. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que Deus não está longe de cada um de nós, pois em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Bom, nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo, que é o corpo de Deus. Você está vivendo, se movendo, existindo através de Deus. Mas até aqui você tem procurado a Deus, mesmo Deus sendo a sua própria identidade. Você o não reconhece como Deus. Da mesma forma ocorreu com Filipe, conforme consta no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 8 e 10, aonde está escrito: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Disse Cristo: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não tendes me conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai e isto nos basta? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Pode parar por aqui. O fato de Cristo, de Jesus estar em Deus e de Deus estar nele, fazia de ambos um só? Bingo, meu querido amigo. Bom, se isto é verdade, então não há como negar que este é o corpo de Deus. Conforme consta no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 20, naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Bom, se nós estamos em Deus e Deus está em nós, e esta é a descrição de Jesus afirmando que ele era o próprio Deus, afirmando para Felipe: como assim? Mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Bom, se quem está vendo, você está vendo Deus, pois este é o corpo de Deus. Este é o corpo de Cristo. Mas você tem negado, até aqui, que este é o corpo do Senhor. Prova disso é que você tem buscado a Deus nos templos, mesmo este sendo o próprio Deus. Você nega que você é o próprio Deus. Você procura um Deus fora de você, mas não há Deus fora de mim. Está escrito nas Escrituras: não há Deus fora do homem, pois o reino dos céus está dentro do homem, e Deus está no reino dos céus que está em você. Deus é a palavra, descreva-se a si mesmo, se você não é a palavra que está na consciência. Busque saber exatamente se você não é o próprio Deus, conforme consta no livro de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis que Jesus Cristo está em vós? Por que exatamente Cristo está no homem? Simples porque este é o corpo dele.
Vós sois o corpo de Cristo. E por que Deus está no homem? Porque este é o corpo de Deus. Mas você afirma unicamente que este é o seu corpo. Assim você nega o Pai e o Filho. Você afirma que este é o seu corpo, mas nega que é o corpo de Cristo, que é o corpo de Deus. Nós três compartilhamos do mesmo corpo. Por quê? Porque Deus e o homem são um só. Pois o Espírito é quem vive, se move, existe através do corpo. E aquele que se une ao Espírito se torna um só com Deus. Você não é capaz de aceitar que você é o próprio anticristo que tem negado o Pai e o Filho? Você não é capaz de entender que este é o corpo de Cristo, porque você é o próprio Cristo? Você não é capaz de aceitar que este é o corpo de Deus porque você é o próprio Deus? Por quê? Porque você é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Mas, Darley, como pode exatamente nós sermos o próprio Pai e o próprio Filho se nós não temos poder nenhum? A resposta é simples. Porque Deus está morto. Você não entendeu? Deus está morto, crucificado, exatamente em você. Este corpo é a própria cruz, aonde o Espírito de Deus se encontra morto. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu irei provar. No livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 23, está escrito: Mas nós pregamos a Cristo crucificado, disse Paulo, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo pregava exatamente Deus, pregava o próprio Cristo crucificado, não ressuscitado. Crucificado, exatamente aonde? Vamos ver? Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. Na caveira. Aqui. Aqui é que Cristo está crucificado. Na sua caveira. Pois Cristo é a palavra, o verbo. Onde é que está a palavra? Aqui, na sua consciência, na sua caveira. Ele está morto, aguardando a ressurreição. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, está escrito: Cristo está vestido com um manto tingido em sangue, envolto em sangue. Cristo está vestido exatamente com este corpo. Este é o corpo de Deus, que você tem negado até aqui. Da mesma forma, repito, que Filipe o fez. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45, Filipe compreendeu este mistério afirmando: encontramos exatamente o Cristo, aquele de quem está escrito na lei de Moisés, a respeito de quem também escreveram os profetas. Filipe encontrou a Natanael e lhe disse: encontramos o Cristo. Aonde exatamente eles encontraram o Cristo? Em si mesmos, pois Cristo está vestido exatamente com um manto envolto em sangue. Este é o manto envolto em sangue, este corpo. Eis que estou convosco todos os dias. Cristo sempre esteve no homem, pois ele é o primeiro e o último. Antes que Abraão existisse, eu sou. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não é o homem Jesus que nasceu há 2000 anos atrás. Cristo é um espírito que já estava sobre a vida dos profetas, conforme consta no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 ao 11. Também no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 28, está escrito: saí do Pai e entrei no mundo, outra vez deixo o mundo e volto para o Pai. O homem Jesus, ele nasceu uma única vez, mas o Espírito de Cristo sempre esteve no mundo. Ele está exatamente em você. Este é o corpo de Cristo. É o Espírito de Cristo que está vivendo, se movendo e existindo através do corpo. O que pega aqui é que enquanto você não compreender este mistério, Cristo se encontra morto para você. Por isso, está escrito no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 18. Eles se desviaram da verdade, afirmando que a ressurreição já aconteceu, e assim perverteram a fé de alguns. Na geração de Paulo, eles estavam pervertendo, afirmando que a ressurreição já havia acontecido. Mas, disse Paulo, mas nós pregamos a Cristo crucificado, não ressuscitado. Paulo compreendeu que enquanto Cristo não despertar no homem, ele se encontra morto. Morto! Enquanto você não passar a se reconhecer através
do próprio Espírito de Cristo, é porque Cristo ainda não ressuscitou através de você. Pois Cristo ressuscita através da consciência do homem. Pois a consciência do homem é a palavra. Se a palavra, que é a sua consciência, ainda não despertou para a realidade espiritual, é porque Cristo ainda não ressuscitou. Mas eles se desviaram da verdade, afirmando que a ressurreição já havia acontecido. Mas o livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 11 e 12, disse Paulo, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos, não que eu já tenha alcançado. Paulo compreendeu que ele ainda não havia alcançado a ressurreição. E se ele ainda não tinha ressuscitado, tampouco Cristo. Pois quando Paulo ressuscitou, disse ele, visto que ressuscitastes com Cristo. E no livro de capítulo 2 de Efésios, capítulo 2, versículo 2 e 5 está escrito, Deus nos ressuscitou com Cristo. Tudo que acontece com o homem acontece com Cristo, porque o homem e Cristo são um só, compartilhando do mesmo corpo. Disse Paulo, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Enquanto Paulo não havia ressuscitado, Cristo também não. Por isso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 16 a 17, disse Paulo, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se você ainda se encontra em pecado, é porque Cristo ainda não ressuscitou através de você. Pois quando Cristo ressuscitar, já não será mais você que estará vivo, mas sim Cristo através de você. Disse Paulo, fui crucificado com Cristo, e assim já não sou mais eu que estou vivo, mas agora é Cristo que vive através de mim. Após a ressurreição, já não era mais Paulo, mas sim Cristo. Por isso, Paulo afirmou que eles estavam pervertendo a fé de alguns, afirmando que a ressurreição já havia acontecido. A ressurreição de Cristo ocorre de forma particular com cada ser humano. Quando Paulo alcançou a ressurreição, Cristo ressuscitou através dele. Mas enquanto Paulo não tinha ressuscitado, Cristo também não havia alcançado a ressurreição. Reafirmo, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé, e você ainda permanece em seus pecados. Por isso que Cristo ainda não havia ressuscitado naquela ocasião através de muitas pessoas. Por isso disse Paulo que eles estavam pervertendo a fé de alguns, afirmando que Cristo já havia ressuscitado através deles, mesmo sem eles terem trocado de lugar com Cristo. Pois após a ressurreição já não é mais o homem que vive, mas sim Cristo. Por isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. Necessário vos é nascer de novo. Pergunta. Por que exatamente é necessário nascer de novo? Resposta simples. Porque ao ter entrado no mundo você morreu. Você está morto. Não faria o menor sentido nascer de novo se você estivesse vivo. Para poder nascer de novo, primeiro você precisa ter morrido. E você morreu ao ter entrado no mundo. Por isso, você só pode nascer de novo neste mundo, pois ao entrar no mundo você morreu. A história de Cristo entrando no mundo dos mortos é a sua história. Cristo morreu ao ter entrado no mundo. Ele ressuscitou ao ter saído do mundo e retornado para junto do Pai. Esta é a história do filho pródigo. Quando o filho pródigo se separou da casa do pai, ele morreu, pois ao retornar para a casa do pai, disse o pai, este meu filho estava morto. Mas ele reviveu ao ter retornado para junto do Pai. Você está morto, por isso você precisa nascer de novo. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, acrescentou Paulo, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Esta história de Adão é cíclica, pois a história do primeiro Adão é a história de todos nós. Através de Adão entrou a morte no mundo. Todos morrem em Adão. Você está morto. Por isso você precisa nascer de novo para poder entrar nos céus. Nascer do Espírito. Aquele que nasce da carne é apenas carne. A carne não possui vida em si mesma. Conforme consta no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, o que é nascido da carne é apenas carne. E no livro de Tiago, capítulo 2, versículos 26, porquanto, como o corpo sem o Espírito está morto. Este corpo não possui vida em si mesmo. É a história do primeiro Adão. O primeiro Adão foi feito alma vivente, não espírito vivificante. O espírito é a vida. A alma é apenas carne.
Por isso que no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 12, está escrito: aquele que não tem o Filho de Deus não tem vida em si mesmo. Aqueles que ainda não passaram pela ressurreição não possuem vida em si mesmos, pois o Filho, ele só ressuscita através do homem. Enquanto você não ressuscitar, tampouco Cristo ressuscitou. Preste atenção. A ressurreição não é da carne, mas sim do Espírito. Paulo alcançou a ressurreição no ano 50. Mas Paulo foi ser decapitado somente no ano 60. Então, está vendo? A ressurreição ocorreu antes da morte do corpo. Você precisa nascer de novo antes do corpo ser desfeito no túmulo. Você ascende aos céus antes da morte do corpo. Tudo ocorre através do corpo, pois este é o corpo de Deus, o corpo de Cristo. Sem corpo, não há como ocorrer a ressurreição. A ressurreição ocorre através do corpo. Está escrito: tragada foi a morte na vitória. Você precisa derrotar a morte em vida. Se você já for parar no túmulo, é porque a morte teve poder sobre você. Veja, meu amigo. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 12, está escrito: vocês estavam sem Deus e sem Cristo no mundo. Enquanto você não passar pela ressurreição, você está sem Deus e sem Cristo no mundo. Pois Paulo estava pregando Cristo crucificado, Cristo morto. Enquanto Cristo estiver morto, você está sem Deus e sem Cristo no mundo. Quando Cristo ressuscitar, então você ressuscitará junto dele. Então ambos se tornam um só. Pois aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. Enquanto você não reconhecer exatamente essa verdade, você estará negando o Pai e o Filho. Neste caso, você é um anticristo. Você deixará de ser um anticristo quando você se unir ao Senhor em um só espírito. Então você confessará que o Pai e o Filho e você são um só, pois aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. Enquanto você não entender que este seu corpo é o corpo de Deus e que este seu corpo é o corpo de Cristo, isso testifica contra você que você é um anticristo. Isso você só poderá testificar que este é o corpo de Cristo, que este é o corpo de Deus, após a ressurreição. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo ainda não ressuscitou, então este não é o corpo de Cristo. Mas quando Cristo ressuscitar, este será o corpo de Cristo verdadeiramente e o corpo de Deus, assim como o seu corpo. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três serão um só.